Bom, boa noite para quem está assistindo agora à noite, para quem assistir à tarde, boa tarde, quem assistir de manhã, bom dia. Eu não gravei a aula, então eu vou falar aqui, comentar, tá? A aula de hoje, 4 de setembro de 2023, tá bom? Então vamos lá. Psicologia do investimento. O professor Vicente vai gravar um vídeo para vocês. Ele investe há 30 anos, por isso que eu convidei para poder falar sobre esse assunto. Vimos no encontro passado, né, que eram ativos, que eram passivos, tá bom? E importante saber que ativo é o que nos agrega valor e passivo é despesa, tá bom? É importante ter renda passiva, que é você receber sem precisar trabalhar. Uma poesia, para a gente começar, a arte, né, faz parte dos nossos encontros, faz parte da filosofia do Mukti Okada. Eu acho fantástico porque ele ensinou sobre investimento e sobre cuidados da saúde, coisa que nenhum outro investidor fez. Tá? Por isso que eu usei como referência um curso que eu não vi em lugar nenhum. Então, procurei fazer o projeto de extensão dessa maneira. Então, vamos lá. A ingenuidade, poesia de Bocage. Ingênuo, tem conta de ti. No mundo há muitos enganos. Eu sei porque eu sofri. Os bons padecem mil danos, julgando os outros por si. Aqui, acho interessante falar do ingênuo, que tem muitos enganos no mundo, e que ele sabe porque ele sofreu desses enganos. E esses enganos podem ser prejuízos. Então, quem não estuda, quem não tem consciência do mercado, vai acabar tendo prejuízo. Aqui, Newton, né, representado aqui, falando, eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Tá? Ele falando isso porque ele investiu no esquema de bolha. O que é bolha? É quando um ativo ele vai valorizando assim, acima do valor lógico que ele possa ter. Então, por exemplo, na Holanda, na bolha das tulipas, uma flor, né, a tulipa, chegou a valer uma casa. Então, assim, um valor absurdo para uma flor. Isso é uma bolha. Tem esse nome porque ela estoura. Então, vai aumentando, aumentando, aumentando o valor do ativo até que, de repente, desmorona. Quem comprar aqui na parte alta do ciclo, a gente vai falar sobre o ciclo de mercado, quem compra na parte alta tem o quê? Prejuízo posteriormente, tá bom? Então, aqui o Newton, ele participou, ele ganhou muito dinheiro investindo nas companhias das Índias Orientais. Foi uma bolha lá para 1784, mais ou menos. E essa bolha, as pessoas compravam ações dessa empresa que iria buscar uma rota de comércio com as Índias. Então, o valor da ação, que era, por exemplo, 15 dólares, 10 dólares, chegou a valer 260 dólares ou até mais. Então, o Newton ganhou muito dinheiro, só que ele saiu. E vendo as pessoas continuando ganhando dinheiro, ele falou, não, peraí, eu não posso perder essa festa, não posso sair de novo dessa festa. Ele entrou, e quando ele entrou, logo depois ele perdeu tudo que ele tinha investido. Tá? Então ele fala, eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas, baseado nesse fato que eu contei. Howard Marks, um grande investidor, boa parte, todos os investidores que eu citarei aqui, inclusive Okada, eles eram de família pobre, muito pobre ou de classe média, e depois se tornaram milionários, que seriam hoje bilionários. Tá? Então, a disciplina que é a mais importante é a psicologia, pois o preço de um ativo pode estar desabando no curto prazo sem que haja perda nos seus fundamentos. Ou seja, ele falando aqui, disciplina no sentido de matéria. Se fosse para estudar na escola, é mais importante estudar psicologia, entender a mente humana. Porque um ativo, né, uma ação, por exemplo, a ação de uma empresa, ela pode estar caindo o valor dela sem que a empresa esteja ruim. Não tem lógica, porque as pessoas não têm lógica. E quem faz o mercado são as pessoas. Aqui o Warren Buffett, o mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes aos impacientes. Tá bom? Então, isso aqui é bem interessante. A paciência, para mim, é a maior virtude, né, do investidor. Porque você tem que dar tempo para os seus investimentos frutificarem. Tem até um ditado que fala que a paciência é a virtude dos 6. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Então, é o que nós estamos procurando fazer, né?
nos habilitarmos a investir em ações para criar uma segunda fonte de renda. Aqui, Howard Marks de novo. A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês, não existe alguma coisa boa ou ruim sem você analisar o quanto ela custa. Tá? Então, imagina, eu comprei uma vez um tênis que o valor dele era R$240, R$340. Eu comprei a 120. Tá? Se fosse para pagar aí R$340 no tênis, eu não pagaria naquele tênis. Mas por 120 eu achei ótimo. Ele estava semi-novo. O garoto tinha comprado, usou 2 vezes, não gostou. Aí a mãe estava vendendo que ele não queria usar mais. Então, vendeu bem mais barato, eu comprei. Então, o preço importa, tá? Aqui o Buffett falando, né? Se tivesse começado 10 anos depois o investimento que ele fez, ele teria tido outro resultado. Então ele falou, começa mais cedo possível, principalmente os estudantes, quanto mais cedo puderem, né, os jovens, quanto mais cedo puderem começar a investir, melhor. Então o primeiro investimento em educação. Então o jovem ele deve estudar. A partir do momento que ele estuda e começa a gerar renda, então quanto mais rápido ele se preocupar em investir, melhor. Ele fala aqui bola de neve, que até é o título do livro dele, que ele tem, porque o investimento é igual uma bola de neve. Você vai fazendo e com o tempo, juros sobre juros vão engordando esse investimento que você faz e aumentando igual uma bola de neve, descendo, né, pela montanha de gelo. Ela vai cada vez aumentando mais. Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI 160 ganha de uma pessoa de QI 130. Isso é bem interessante, né? Porque o que incentiva, o que eu acho bastante legal para poder explicar para vocês investimento de ações é isso. A pessoa com as operações fundamentais que a gente vai ver à frente, ela consegue se dar bem no mercado. No mercado de ações, o algo mais importante é o estômago, não o cérebro. Ou seja, você tem a ver com a paciência, né? Porque o estômago é você aguentar ver a ação subir muito e depois cair muito, por exemplo. Lembrando que o mercado ele é em ciclos, tá? Então, às vezes você comprou a um preço e ele desaba. Então, você conseguir ter paciência, estômago, né, de aguentar essa queda e paciência de esperar a recuperação desse ativo. Esse aqui, Jesse Livermore, ele foi um dos maiores especuladores, né, do mundo. Esse é um complemento que eu fiz, tá, dessa terceira apresentação, terceiro grupo, né, do projeto de extensão e ações para curtir o futuro. Então, estou lendo o livro dele, achei importante, tira isso aqui, achei importante colocar essa, isso daqui está atrapalhando aqui a leitura. Pronto. Pronto. Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto. Então, achei interessante incorporar, né, Jesse Livermore. Apesar que ele não investia do jeito que eu vou explicar para nós investirmos. Mas ele é uma referência, porque foi um dos maiores especuladores de todos os tempos. Né? Então, eu leio um livro dele, você tem uma ideia, tem coisa de mais de 100 anos, né, que ele vivenciou. Ele começa a citar coisas lá de 1906, antes de 1906, mas é atualíssimo. Como eu falei, o ser humano ele muda pouco ao longo do tempo, né? Depois de passar muitos anos na Wall Street, né, que é a bolsa de valores, a principal bolsa de valores americana. Caramba, sai daqui. Não consegui tirar isso aqui, está me atrapalhando. Bom, estou conseguindo tirar isso aqui. Se eu consigo apertar mais aqui ainda.
Vamos lá, está dando para ler aqui. Então, depois de passar muitos anos em Wall Street e ganhar e perder milhões de dólares, quero dizer que não foi meu raciocínio que o trouxe, e sim minha paciência. Então, eu estou falando com vocês a importância da paciência. E esse camarada, vocês terem uma ideia, ele faliu, ele ficou rico e faliu 3 vezes. Uma das vezes que ele ficou rico, ele ganhou só em uma operação, né, que foi a quebra da Bolsa de 29, em uma operação na quebra da Bolsa, ele ganhou 100 milhões de dólares, valores atuais. Então, para vocês verem que a Bolsa, teve muita gente que perdeu dinheiro, chegou a se suicidar, mas teve muita gente que ganhou também, e ele é um deles. Então, quem tem conhecimento em investimento consegue se dar bem em qualquer situação. Outro também que eu achei interessante, né, Jesse Livermore, ele estava ganhando não é nenhuma corretora de ações, é um local que você ia para apostar na valorização ou declínio das ações. Ele ganhou muito dinheiro, né? Aí o dono da corretora o chamou, apontou pessoas que estavam especulando, né, fazendo apostas, e falou: existem 300 tolos ali na sala de investimentos, eles sustentam a minha família. Né, falando com ele: ó, apostar ganhando dinheiro em mim. Ele proibiu o Jesse Livermore de apostar lá, porque ele ganhava muito. Ele tinha 70% de acerto, uma coisa assim absurda, ele ganhava muito dinheiro. Tá? Então, eu achei interessante isso aqui, por quê? Porque Jesse Livermore, ele estudou um método de investimento, e esses 300, segundo o dono da corretora, que estavam lá perdendo dinheiro, não. Então, a importância de se estudar para o mercado. Né? Tudo na vida, na verdade, é importante você estudar. Não necessariamente dentro de escola. Você vivenciar, você procurar conhecer, ler a respeito, estudar, procurar buscar conhecimento a respeito dele. Aqui Peter Lynch, um grande investidor também, tá? Também começou, ele foi órfão quando ele era bem pequeno, e o pai dele não deixou, né, dinheiro para a família, não deixou reserva, então ele trabalhou desde cedo e depois entrou no mercado financeiro, e através, inclusive, de conversas que ele tinha com pessoas que investiam no mercado, eram donos de corretores, que ele trabalhava num clube de gente muito rica, né? Então ele tinha contato com essas pessoas. Ele foi estagiar numa empresa de investimento, acabou sendo aproveitado como funcionário, se tornou um investidor principal lá, e hoje ele é bilionário. Né? Então ele fala: nunca converto minhas ações em dinheiro, pois dessa forma sairia do mercado. Ou seja, ele perderia oportunidades que o mercado dá se ele tirasse o dinheiro. Então ele ganha dinheiro, ele reinveste no mercado. Aqui Décio Bazin, que criou um método de investimento em dividendos, aqui no Brasil pelo menos, né? É uma referência. Né? E nós vamos falar no próximo encontro, vamos falar sobre o livro dele, Faça Fortuna com Ações Enquanto Ainda Dá Tempo. Né? E ele, aqui é a única foto que tem, que você vai encontrar na internet. Ele é de um tempo que não tinha, né, rede social, não existia internet como nós conhecemos. Né? Eu acho que não tinha nem internet mesmo. E aqui ele, escrevendo, né, para a Gazeta Mercantil, que era um jornal referência na época dele, ele ficou milionário lá para os anos 70. Ele ficou, nos 70, ele começou a investir lá para os anos 90. Ele escreveu o livro dele em 92. Então, acredito que quando ele já tinha ficado milionário, seria hoje bilionário. Né, e com investimento em ações de dividendos. Né? E ele fala aqui que são necessárias apenas operações matemáticas básicas para se investir no mercado. Ele falava que ele investia só usando soma, subtração, divisão. Né? Não precisava mais que as operações fundamentais. Isso aqui é exatamente o contrário que estão todos os grandes investidores falando. Porque Merton, Scholes e mais um terceiro, que era o Black, eram 3, o sobrenome dele era Black, eram 3 ganhadores do prêmio Nobel. E eles estavam num fundo de investimento que ganhou muito dinheiro no primeiro ano, né? Então eles eram economistas, doutores em economia, ganharam o Nobel de Economia. No primeiro ano que eles investiram no fundo deles de investimento, eles ganharam muito dinheiro, e no segundo ano eles quebraram. Então não é que eu sou contra o estudo, não, eu sou a favor do estudo, mas dizendo que não é o principal para o mercado financeiro. Tá? Por isso que eu criei esse módulo para passar as principais aptidões para o investidor. Tá bom?
Peter Lynch falando aí, ó, ter ações é como ter crianças, não se envolva com mais do que você consegue lidar, tem de 3 a 10 empresas. Eu coloquei isso aí porque no mercado, geralmente, você vai aprender na teoria de diversificação de ter entre 10 a 15 empresas. Né? Eu não sigo essa regra, acho que você ter muitas empresas, você dilui o teu lucro, dilui o teu resultado. Fica menos arriscado, mas também você tem um resultado pior. Né? Então, o Peter Lynch fala aí de 3 a 10 empresas que você não precisa ter de uma hora para outra. Tá? Eu conversei com o Hendrik, ele fez esse encontro nosso, né? Ele fez da segunda turma do projeto, ele participou, e encontrei com ele semana passada, ele conversa comigo por WhatsApp, a gente troca ideias sobre ações, né? Que é a continuação do projeto, quem quiser continuar aprofundando. E ele falou que ele não conseguia guardar dinheiro, e hoje ele tem 14 mil reais investido em ações. Né? Ele tem 30 e poucos anos, ele já tem família, tem uma linda filha que tem uns 9 anos mais ou menos, ele não conseguia guardar dinheiro, então ele se conscientizou da necessidade de guardar, ele viu sugestões de como guardar, começou a guardar e a investir. Ele já está tendo resultados muito bons, né? Veio agradecer, né? Encontrou comigo e pessoalmente e perguntou quantas ações, né, que podia ter, quanto que ele queria ter. Eu falei, calma, vai aos poucos, né? Então, primeiro você compra uma, ele já tem até mais do que uma. Eu falei, ó, a ideia é você comprar uma inicialmente, quando ela fica cara, você começa a comprar outra, que esteja barata, e assim vai, até você ter sua carteira. Não precisa se preocupar em montar logo uma ação, não. Uma carteira. Então, ele já tem 4 ações, se eu não me engano. Eu falei, calma, vai, compra das que você tem, que ele veio pedir, falar comigo, pedir sugestão, falar que ia comprar algumas ações que eu tenho na minha carteira. Eu falei, não faça isso. Cuida das que você tem primeiro, depois a gente vê que você acrescentar mais. Então, aqui Buffett falando, né, que a diversificação é proteção contra a ignorância. Faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. Então, como eu estou falando, tem gente que fala para diversificar, comprar várias ações. Né? Buffett nunca fez isso. Ele tem várias ações que ele foi acumulando ao longo do tempo, no sentido que eu falei para vocês. Compra uma só. Quando ela fica cara, você começa a comprar outra. E com o tempo, você vai ter a sua carteira, seu portfólio de ações. Não fazer o que a mão diz nome de ganância é uma gestão muito ruim de nossas vidas. Então, eu já comentei com vocês, né, a ideia de você ser um miserável que não faz nada, só guarda dinheiro. Né? Tem que saber também aproveitar a vida, faz parte. Né? Então, a gente tem um equilíbrio aí das ações. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para a sua formação: os inovadores, os imitadores, os idiotas. Então, eu vou falar sobre o ciclo de mercado, você vai entender melhor isso aqui. Seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos, e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Ou seja, compre, outra forma de falar isso aqui, compre quando ninguém quer comprar na bolsa, venda quando todos querem comprar, tá? Isso é uma regra de ouro. Sempre compre papéis com bons fundamentos. Luiz Barsi, que é outro aqui investidor em dividendo, ele tem uma fortuna de 1,4 bilhão de reais, ele começou do zero, né? Ele era órfão de pai, teve que trabalhar desde de criança para ajudar a mãe dele, morou no Cortiço. Ele investiu primeiro em estudo, tá certo? Então, ele fez técnico em contabilidade, fez faculdade de contabilidade, fez faculdade de direito, tinha um bom emprego de auditor e começou a investir em ações. Tá? Então, tem aí uns 60 anos que ele investe no mercado de ações e hoje ele é bilionário. Também segue o método de investimento em dividendo, assim como o Décio Bazin. Tá, ele fala, prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios. Ou seja, então ele prefere, em vez de comprar um negócio, ele prefere investir na bolsa, em grandes empresas. Ele fala também para fugir do day trade, são operações rápidas, né, que se faz de um dia só. Quanto mais tempo você investir, isso aí eu falando para vocês, quanto mais tempo você tiver para investir, menor seu risco, maior a chance de sucesso e o resultado que você tiver. Outra coisa também, ele é contra, né, apostar em Bitcoin, muitas pessoas investem, mas o Barsi não investe. Está falando aqui que é uma coisa mais de aposta, se apostar que no futuro vai dar certo, não pessoas que realmente estão investindo. Tem pessoas que também fazem um meio termo, investe pouco em Bitcoin, investe em ações, mas tem um pouquinho lá, porque se der certo, ok, ganha. Se não der, também perde pouco.
Tá? Eu não tenho Bitcoin, só invisto em ações. Está aqui o livro, né, do Howard Marks, que eu vou falar com vocês agora, Investir no Ciclo de Mercado. E como é que ocorre um ciclo de alta? No início, apenas quem é mais conhecido no mercado, quem estudou mais, quem tem mais experiência, começa a perceber que o mercado vai melhorar e começa a investir mais, com mais força no mercado. O mercado embaixo é a hora de você comprar ação, né? Isso é para qualquer mercado, eu estou falando especificamente do mercado de ações. Tá? Então você começa a comprar com mais força as ações. Investidores iguais a mim, que estou longe de ser um expert, mas que procuro estudar, começam a perceber que está melhorando. Eu não pego a valorização inicial que esses caras pegaram, os mais sagazes, mas eu pego uma boa valorização. Quando começa a sair na televisão que o mercado está valorizando, todas as pessoas que não estavam começam a entrar. Essa é a época que a pessoa vai perder, tá certo? Vai perder dinheiro, tá? Porque vai comprar quando os preços já vão estar bem esticados. E quanto mais tarde entrar, pior, porque o mercado vai estar mais perto da reversão, ou seja, de cair. Vai subindo, subindo e cai. Cai, cai, depois sobe. Sobe, depois cai. Assim vai. É um ciclo. Isso se chama ciclo de mercado. Nessa hora aqui, alguns desses daqui começam a sair, que tiveram um bom lucro. Tá? Esses daqui esperam mais um pouco e saem. Esses daqui ficam para fechar a casa e apagar a luz, tá? Porque vão ter um prejuízo grande. Então, aqui é o ciclo, né? Então, a pessoa pega aqui, por exemplo, né? Ela vem aqui, está no máximo, está um ciclo de euforia, né? Tá, aqui a pessoa, excitação, euforia, as pessoas começam a comprar e começam a ter grande risco. Por quê? Porque logo depois, se você está no mercado na máxima, a tendência é o quê? Cair. Quando chega aqui nesse ponto, é o melhor momento de você comprar, quando as pessoas estão achando que o mundo vai acabar, estão desanimadas, estão em depressão. Aqui começa a recuperação. Nesse ponto aqui, por exemplo, você não precisa comprar no ponto mais baixo. Mas se você comprar, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, nesse, ou até nesse aqui mesmo, você vai ainda pegar uma valorização muito grande. Você não pode comprar da excitação para frente, que aqui já está muito complicado. Aqui você já está perto de perder. Tá? Porque se chega na máxima, a tendência é o que depois? Cair. E depois se repete, olha, otimismo, vem, empolgação, excitação, euforia, depois ansiedade, negação, medo, desespero, pânico, o mercado cai de novo, depois sobe de novo, e assim vai. A questão é que às vezes demoram anos para esses ciclos se realizarem. 3, 5, 10 anos, 15 anos. Então, por isso que é importante você saber dos ciclos e saber se posicionar, tá? Para aproveitá-los quando eles são propícios, tá? Aqui o Robert Marx falando, economias, negócios e mercados consistem em nada além de transações entre pessoas. E as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente, porque as pessoas, elas não são máquinas, elas não são lógicas, pelo contrário. A tendência das pessoas para o excesso nunca acabará. Olha só, a força da afirmação nunca acabará. Tá? Então, por isso que você vai ter sempre altas e baixas no mercado. Tá? Por isso a importância de se conhecer o ciclo do mercado. Serve para o crédito, serve para ciclo imobiliário, qualquer ciclo, inclusive ciclo da vida da gente, de altos e baixos. Nós temos altos e baixos na vida. Aí eu coloquei essa provocação, a história se repete, porque, na verdade, as pessoas de história não gostam de falar que a história se repete, porque os tempos mudam, as pessoas que estão participando mudam, mas a história em si é a mesma, porque as pessoas, elas basicamente são as mesmas, tá, ao longo dos séculos. Aqui, Okada falando, notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos, egoísmo e apego, e que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Aí o mercado fala em euforia e ganância. O cada fala em egoísmo e apego. Então, pelo egoísmo, quanto mais egoísta for a pessoa, mais ela vai pensar só em si mesma e mais vai prejudicar os outros. Tá? Quanto menos o contrário. Mas, na verdade, tem muito mais gente egoísta do que altruísta, que é o inverso de egoísmo. Então, o que a gente percebe, inclusive, por exemplo, golpe pirâmide, só existe por causa disso. Pessoas que pensam em se dar bem a qualquer custo. Quanto mais egoísta for, mais fácil dela cair no esquema de pirâmide, e mais pessoas para criarem esses esquemas de lesar outras pessoas. Isso aí se repete ao longo da história.
De qualquer maneira, em coisas como ações, devem ser aplicados somente após ter bastante folga na finança, pois assim não se abalará mesmo que abaixo quanto baixar. Então, aqui o Okada falando, peço desculpa mais uma vez, assim, com o pedido do Buffett, de estar falando, tá? Lendo um texto tão grande, mas é porque é muito importante, eu não me senti à vontade de excluir nada dele. Aqui está falando o seguinte, você tem que, primeiro, ter uma reserva de emergência, como já falamos, né, no encontro passado. Você tem, por exemplo, 1 ano do seu salário guardado para necessidades, tá certo? Uma segunda reserva que é de oportunidade. Aí, por exemplo, se considera 5% do teu investimento, tá? Quanto você ainda não está investindo, então deixa aí 3 salários seus guardados. Então, de novo, uma reserva lá na renda fixa de 1 ano dos seus gastos, tá? Não é bem do seu salário, não, dos seus gastos. Quanto você gasta por mês? Deixa 1 ano guardado. Se você ficar desempregado, tá? Você ter como se manter. Se tiver uma necessidade, uma urgência, quebrou, por exemplo, a geladeira quebrou, você está sem dinheiro aquele mês. Você tem um dinheiro guardado para comprar outra geladeira, você não pode ficar sem geladeira, e assim sucessivamente. Tá? Agora, uma reserva de oportunidade é, por exemplo, ter uma greve de caminhoneiro, a bolsa despenca, geralmente 30%, 50%, quando tem um evento atípico assim. Então, você tem um dinheiro guardado para comprar mais ações. E o dinheiro também que sobrar, a partir de você já ter sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidade, você começa a comprar ações. Você até pode comprar ação também e depois fazer sua reserva de oportunidade com 5%, né, dos seus investimentos em ações. Tá bom? Então, o dinheiro que sobra, você vai comprando ação sem a necessidade de precisar usar esse dinheiro, porque você já tem uma reserva de emergência guardada para qualquer necessidade. Tá? Aí você compra as ações e deixa lá, esquece. É isso que ele está falando aqui. Entretanto, geralmente as pessoas desejam aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade. Então, em vez de comprar os poucos que eu estou falando, elas querem especular, elas querem jogar, elas pegam até dinheiro emprestado e compram ações pensando que vão ter um lucro imenso. Só que ela não presta atenção no quê? Que pode haver desvalorização, não só valorização, ela pensar, vou pegar um dinheiro emprestado, vou comprar em ação, aí daqui um mês eu vou ter que pagar esse dinheiro de volta, mas daqui um mês dobra quanto que eu apliquei, eu ganho aí uma grana danada e pago quanto eu estou devendo. Só que se a ação desvalorizar e você não tem o dinheiro para pagar, já pegou emprestado, e você fica devendo o quê? Juros. Então, na verdade, você vai perder dinheiro. Tá? Então, ele fala uma coisa que é muito atual. E fala que essa é que é a causa do fracasso, né? Que a pessoa só pensando em ganhar não pensa que também pode perder. Ou seja, não ter um estudo, não ter um controle, não ser racional no seu investimento. Ao contrário que a gente está discutindo aqui. Tá bom? Então, aqui, como eu falei, felizmente eu esqueci de gravar a apresentação quando eu fiz, então as dúvidas já esclareci durante o encontro. Agora, quem estiver assistindo depois, pode mandar lá, deve mandar no WhatsApp, que eu respondo, tá bom? Então, eu fui mais rápido aí, porque não estava tendo interação, né? E, como eu falei, né? Eu já tinha feito a apresentação, mas tinha esquecido de gravar, tá? Peço aí desculpa aí. Tem também outras aulas, se acessar o canal, tem Rodrigo Perdigão, no YouTube tem outros encontros aí, pessoal debatendo e tal, quem gostar de aula interativa. Bom, mas beleza então. Então, finalizamos. Aqui estão as referências, tá bom? Do que eu pesquisei. Então, mais outras referências aí do que eu estava pesquisando. Tá? Então, até a próxima. Obrigado.